Boa tarde, quinto ano. Hoje é dia 9 de junho, terça-feira, amanhã é o último dia da semana e hoje nós vamos ter aula de matemática e a segunda aula nossa é história, ok? Então, vamos pegar nosso livro de matemática, que hoje tem um pouquinho mais de conteúdo, tá bom? Vamos ver lá o que nos aguarda. Hoje nós vamos desde a página 112 até a 118, tá? Então vamos lá. Vamos aprender um pouquinho sobre o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, tá? A gente aprendeu ontem como fazer a fatoração. Não aprendemos como fazer a fatoração, né? Eu acredito que ninguém teve dificuldade com a minha explicação, mesmo sem a lousa, porque ninguém me procurou para tirar dúvidas. Então, eu acho que vocês conseguiram entender. Então, vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho da fatoração aqui, tá? Então, temos aqui um número e ele está pedindo para a gente fatorar esse número. Então, vamos fatorar o número 48. Ó. Eu coloco o número, coloco uma linha em pé. Lembra que a gente fez isso? E aqui do lado eu vou colocar qual é o menor número que eu posso dividir ele. O 48 é um número que termina em par. Então, eu posso dividir por 2, né? Lembra que a Pro explicou os critérios de divisibilidade? Esses critérios de divisibilidade a gente vai usar muitas vezes, então a gente tem que decorar eles, tá bom? Então, 48 eu posso dividir por 2. 48 dividido por 2 eu vou ficar com 24. O 24 eu ainda posso dividir por 2? Sim, porque ele termina em número par. Então, vamos lá. Por 2. 24 dividido por 2 vai dar 12. O 12 eu ainda posso dividir por 2? Sim, porque ele termina em número par. Então, vamos lá. 12 dividido por 2 vai dar 6. O 6 eu ainda posso dividir por 2? Pensa. O 6 é um número par. Então, eu posso ainda dividir por 2. 2. 6 dividido por 2, 3. O 3 eu posso dividir por 2? Não, não dá mais. Qual que é o próximo número? Primo que eu tenho? 3. Então, depois do 2, eu tenho 3. Então, 3 eu posso dividir por 3. E aqui, para mim, vai sobrar 1. Vai sobrar 1, não. Vai ficar 1. Vai ficar 1, vai sobrar 1, tá? Vai ficar 1. Então, olha lá. A gente consegue perceber que essa fatoração, como ela ficou, né? Ó, olha a fatoração. 48 igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. É isso? Né? Só que a professora também explicou uma outra regrinha lá, lembra? 48 é igual 2. 1, 2, 3, 4. Então, 2 com 4 vezes 3. Então, 2 elevado à quarta potência vezes 3. Tá vendo aqui? Significa que a gente fez o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Olha lá o quatrinho lá. Tá vendo? Vezes 3. Então, isso aqui a gente já aprendeu na aula de ontem. Agora, a gente vai descobrir o seguinte. Como que a gente descobre qual é o máximo divisor comum, tá? Vamos ler para vocês aqui. Em uma escola estão matriculados 48 alunos no quinto ano e 54 no sexto ano. O professor de educação física quer organizar os alunos desses 2 anos para uma gincana. Ele quer formar grupos com o mesmo número de integrantes e com o maior número possível de alunos, sem misturar o quinto e o sexto. Quantos alunos o professor deve colocar em cada grupo e quantos alunos serão formados no quinto e no sexto ano, tá? Para resolver esse problema, devemos encontrar o maior número que pode dividir 48 e 54, ou seja, precisamos calcular o máximo divisor comum. Parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas não é, tranquilo. Olha só.
Máximo divisor comum é o maior dos divisores comuns, porque por isso que ele chama máximo, tá? De 2 ou mais números. Usamos a abreviatura MDC para representar, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Decomposição em fatores primos de todos. Então, a gente tem dois números aí, o 48 e o 54. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu já fiz a decomposição do 48, agora do lado eu vou fazer a decomposição do 54. Vamos lá. Vamos esquecer o 48 agora e vamos fazer a do 54. Esqueceu o 48, tá? 54 eu posso dividir por 2, vai dar 27. 27 eu já não posso mais dividir por 2. Então, daí eu tenho que dividir por 3. O 27 dividido por 3, ele vai dar 9. Ó. O 9 eu também posso dividir por 3. Vai dar 3. Dividido por 3 vai dar 1. Então, a nossa faturação ficou assim, tá? O que acontece? Se eu dividir por 2 lá e depois não dá mais por 2, eu tenho que colocar um número maior, que é o 3. Quando não der mais para dividir por 3, eu tenho que colocar o próximo número maior, que é o 5. A gente não pode ir para o 3 e depois voltar para o 2. A gente não pode diminuir os números da faturação, tem que sempre aumentar, tá bom? Então, que nem aqui, a gente foi o 2 até onde não deu mais, quando não deu mais foi por 3. Aqui é a mesma coisa. O 2 já na primeira não deu mais, então depois eu já fui pro 3, tá vendo? Então, o que acontece agora? O que tá pedindo para eu fazer? Eu fiz a faturação dos dois números, né? Olha agora. Vamos encontrar o máximo divisor comum de 48 e 54, decompondo esses números em fatores primos. Então, o que acontece? Vamos achar quais eles têm iguais do lado direito. Quais eles têm iguais? Ó, aqui eu tenho um 2 e aqui eu tenho um 2, não tem? Ok. Aqui eu tenho outro 2. Aqui eu tenho outro 2? Não. Então, eu não posso circular de novo, tá? Outro 2 não tem lá, outro 2 não tem lá, não tem. Agora eu tenho um 3. Um 3 aqui e um 3 aqui. Eu tenho mais números 3 aqui para circular igual? Não tenho. Então, não posso circular mais nada, só o que eles têm de igual. O que eles têm de igual? Um número 2 e um número 3 eles têm igual, né? Esse tem mais 3, esse tem mais 2. Então, se não tem mais, a gente não pode fazer mais, tá? Então, agora a gente vai conseguir fazer 2 vezes 3. Por quê? Porque, ó, 2 vezes 3, que é o que a gente conseguiu achar igual. 2 vezes 3, que é igual a 6. Tá enxergando aí? Minha luz tá ruim aqui de enxergar. 6, tá? Então, a gente pode dizer que o máximo divisor comum de 48 e 54 é 6. Tá? Então, o que acontece? Quando eu acho, eu tenho que fazer a fatoração dos dois primeiro. Primeira parte. Segunda parte, achar os números que têm iguais e circular. Terceira parte, fazer esses números vezes. Vai fazer só de um, vai fazer dos dois. Não vai fazer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Não precisa, é só 2 vezes 3, que são os dois números iguais. Vai dar 6. Então, aqui, ó, o máximo divisor comum de 48 e 54 é 6. Tá bom? Vocês entenderam? Então, vamos lá. Agora, a gente tem aqui mais um problema. O professor deve montar grupos com 6 alunos. 8 grupos do 5º ano e 9 grupos do 6º ano. Observe mais um exemplo. Qual é o MDC de 36,90? Então, vamos fazer esse aqui. Peraí. Deixa eu apagar aqui, porque essa luz aqui tá caindo.
Olha só, a minha pergunta é: qual é o máximo divisor comum de... Quais são os números aí? 36 e 90. 36 e 90 igual. Então, eu tenho que descobrir qual é o máximo divisor comum desses dois números. O que eu vou fazer? A fatoração do 36 e a fatoração do 90 separados. Então, a fatoração do 36, ó. 36, vou passar um tracinho. E o 90, vou passar outro tração, né? Agora, eu vou fazer a fatoração de cada um de uma vez. Calma, tá? O 36, eu posso dividir por 2? Sim. Vai dar 18. 18 eu posso dividir por 2. Vai dar 9. O 9 eu já não posso dividir por 2, então vai dar 3. Aqui vai dar 3, por 3 vai dar 1. Terminei a fatoração do 36. Acabou, acabou. Agora vamos fazer a fatoração do 90. 90, eu posso dividir por 2? Sim, vai dar 45. O 45, eu posso dividir por 2? Não, ele não termina em número par. O 45, eu posso dividir por 3? Deixa eu ver. Tem que pensar. Como que é o critério de divisibilidade do 3? Tem que somar e tem que ter na tabuada, né? Então, 5 com mais 4 dá 9. 9 tem na tabuada. Então, ele é divisível por 3. Então, vamos pôr 3 aqui. Vai dar 15. O 15 ainda podemos dividir por 3, né? Então, vai dar 5. E o 5 só é divisível por 5 no caso. Vai dar 1. Então, eu terminei a fatoração dos dois. Agora, eu vou descobrir quais são os números iguais, tá bom? Vou circular só os iguais. Tem um 2 aqui, tem um 2 aqui. Ok. Tranquilo, né? Agora, tem um 2 aqui, não tenho mais nenhum aqui. Então, esse eu não vou circular. Tem um 3 aqui, tem um 3 aqui. Beleza? Tem outro 3 aqui, tem outro 3 aqui. Então, agora eu posso circular duas vezes, porque tem 2 3 aqui, tem 2 3 lá. Agora eu posso circular. Aqui não tem nenhum 5, então eu não posso circular o 5, tá? Como que eu vou fazer essa conta de vezes? Vamos apagar aqui. Como é que eu vou fazer essa conta de vezes? 2 vezes 3 vezes 3. Então, eu tenho um número 2 e 2 número 3. Então, 2 vezes 3 vezes 3. Vamos fazer a conta. 2 vezes 3, 6. Vezes 3, 18. É isso? 18. Então, o MDC, o máximo divisor comum, é 18. Tendo explicado isso para vocês, agora vocês vão fazer as atividades, tá bom? Aqui a gente tem divisões sucessivas. Aqui é como determinar o máximo divisor comum por divisões sucessivas. Essa é um método um pouco mais confuso. Então, a gente vai fazer pelo método tradicional, tá bom? Então, vão para a página 114 e vocês vão determinar o MDC dos números abaixo, decompondo em fatores. Já está um pouquinho montada essa conta para vocês. O 2 está pedindo para você realizar o MDC pelas divisões sucessivas, mas pode realizar pela decomposição de fatores, tá bom? Do A e do B, tá? Vocês vão fazer do jeitinho que a professora explicou aqui. Tá facinho de fazer, tá facinho de entender, tá bom? Terminou essa, aí a gente vai aprender um próximo conteúdo, que é o mínimo múltiplo comum, tá bom? Então, vamos lá.
Mínimo múltiplo comum. Vamos ler essa página aqui, 115, tá bom? Em um dia de chuva, Pedro observou que o limpador de para-brisa esquerdo do ônibus estava com velocidade diferente do direito. Notou também que o limpador direito fazia um ciclo a cada 3 segundos e o esquerdo a cada 2 segundos. Então, o limpador estava assim, os dois, né? O direito estava a cada 3 segundos e o da esquerda estava a cada 2 segundos. Então, o da esquerda estava mais rápido, tá? Vamos estabelecer que um ciclo de cada limpador significa sair de um canto do vidro e até o outro canto, né? Com essa observação, Pedro pensou no problema descrito a seguir. Se os limpadores forem acionados ao mesmo tempo e estiverem ambos no canto direito, após quantos segundos eles vão tocar o canto direito novamente? Então, se eles estão aqui, quantos segundos eu vou levar para ir e voltar para o lugar, né? Então, o direito a cada 3 segundos. Então, a cada 3 segundos significa de 3 em 3, né? Olha lá, 0, 3, 6, 9, 12. Então, quer dizer, a cada 3 segundos ele volta para o lugar dele, né? A cada 3. Então, quer dizer que de 3 em 3 é o resultado da tabuada do 3. Ou múltiplos de 3, tá? E o esquerdo a cada 2 segundos. 0, 2, 4, 6, 8, o resultado da tabuada do 2. Então, a cada 2 segundos ele volta para o lugar, tá? Então, note que os números comuns, as duas sequências, formam um conjunto dos múltiplos de 6, né? Então, todos eles que forem iguais no 3 e no 2 vão formar o conjunto dos 6, tá bom? Eles tocarão o lado direito ao mesmo tempo a cada 6 segundos. Para resolver esse problema, devemos encontrar o menor número, que é múltiplo de 2 de 3, excluindo 0. Ou seja, precisamos calcular o mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Observando os resultados acima, temos que o mínimo múltiplo comum é 6. Tá? Como é que a gente vai descobrir isso? A gente usa MMC para descobrir esse, tá? Não é MDC mais, tá? MMC. Então, como que a gente vai fazer? Olha só. Descubra qual é o mínimo múltiplo comum entre 4 e 5. Então, vamos fazer o conjunto do 4. Pode fazer deitadinho, não precisa fatorar esse, tá? Fatoração é na divisão. Então, vamos fazer conjunto dos múltiplos de 4. Então, múltiplos de 4 igual. E vamos fazer do múltiplos de 5. Múltiplos de 5 igual. Então, como que começa todos os conjuntos de múltiplos? Com 0. Então, 0, vírgula. Aqui eu vou contar de 4 em 4, né? E ele é infinito. E aqui eu vou contar de 5 em 5 e ele é infinito. É o resultado da tabuada. Lembra que a gente aprendeu os múltiplos? Então, vamos lá. 0, 4, 8, 12, 16... 20, 24 e 3 pontinhos aqui. Tá? Vamos pôr 3 pontinhos aqui porque não vai caber na minha lousa, tá? Mas aqui na apostila tá com mais números, tá? Então, vamos do 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30... 3 pontinhos. Ok? Então, aí a gente fez o conjunto do múltiplo de 4 e de 5. Como que eu acho o mínimo múltiplo comum entre eles? Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e 5. Qual que é o mínimo múltiplo comum deles, tá? O primeiro mínimo múltiplo comum que eles têm igual nas duas linhas é o 0. Só que o 0 a gente não usa, né? A gente não vai ter mínimo múltiplo comum 0 em nenhuma. Então, vamos ver qual é o próximo número igual que tem nas duas, tá bom? Então, vamos descobrir, ó. O 4 tem aqui? Não. O 8, o 12, o 15, o 20. O 20 tem. Então, olha, o 20. O 20 é o primeiro número
igual dos dois lados que aparece, porque todos os outros que vêm antes não são iguais, tá vendo? Então, o primeiro número é o menor. Então, ele é o mínimo múltiplo comum. É o primeiro número que aparece igual nas duas linhas, tá? Então, o mínimo múltiplo comum de 4 e de 5 é 20. Entenderam? Esse é mais rápido e mais fácil de fazer. Esse é menos trabalhoso, tá bom? Do que o MDC, tá? Esse é MMC. Então, agora a gente vai fazer as atividades. 1. Complete a sequência e depois responda as questões. Então, a sequência da primeira, do quadradinho, é a sequência da tabuada do 2. E a sequência do segundo é da tabuada do 5. Então, vamos continuar a sequência até o final com o resultado da tabuada. Perdão. Com o resultado da tabuada, né? Quais são os múltiplos comuns de 2 e 5? Comum significa que tem nas duas linhas. Quais são os múltiplos que tem igual nas duas linhas? Todos. Então, tá pedindo o mínimo. Agora, na B, tá pedindo qual é o mínimo, qual é o menor, tá bom? 2. Escreva o conjunto dos números naturais, que são múltiplos de 3. Então, esse aqui é o múltiplo de 3, o B é o múltiplo de 5 e o C de 3 e de 5 ao mesmo tempo. Então, quando pede quais são os múltiplos comuns de 3 e de 5, comum significa que são todos os que aparecem nos dois. Quando a gente pede o mínimo, aí quer dizer o menor, tá bom? 3. Com base na atividade 2, determine o mínimo múltiplo comum entre os números 3 e 5, tá bom? Então, vamos fazer o múltiplo de 3, o múltiplo de 5, e aí vamos descobrir qual é o menor número que tem nas duas tabuadas, tá? Número 4. Preencha o quadro multiplicando linha por coluna, como os exemplos dados. Depois, complete as frases. Então, o 6, o 8 e o 9, vocês vão fazer toda a tabuada do 6, do 8, do 9 e vão ultrapassar, tá bom? Na linha número 6, escrevemos que os múltiplos de 6 até o número... Qual que é o último número que deu lá? O B até o número... A linha do número 8. E o C a linha do número 9, tá bom? Então, vou escrever qual que é o último número de cada linha. D. Quais são os números comuns às 3 linhas? Então, quais números aparecem nas 3 ao mesmo tempo? Qual é o mínimo múltiplo comum de 6, 8 e 9? Também é o menor número que aparece nas 3 colunas, nas 3 linhas. Qual será o próximo número após o 72? Então, a gente vai continuar para saber qual é o próximo múltiplo comum que vai aparecer depois desse 14 aí. Então, vai ter que continuar 15, 16, 17, para ver qual é o próximo que aparece embaixo, tá? 5. Em um terminal, a linha do ônibus Cachoeirinha sai de 20 em 20 minutos e das taipas sai de 35 em 35. Se as linhas começam a funcionar exatamente às 5 horas, qual será o próximo horário que as duas sairão juntas? Então, vocês vão fazer o conjunto dos múltiplos de 20, conjunto dos múltiplos de 35 e vai descobrir qual é o primeiro número igual, tá bom? 118, nossa última página. Nem sempre encontramos um mínimo múltiplo comum nos primeiros múltiplos, por isso, escrever os múltiplos de todos os números do MMC pode ser muito trabalhoso. Para facilitar esse trabalho, há uma técnica chamada decomposição em fatores primos, pela qual podemos encontrar ao mesmo tempo os fatores primos dos números envolvidos. O MMC será o produto dos fatores primos encontrados. Então, olha esse exemplo, tá? Então, como que a gente vai descobrir aí, no A e no B, qual é o MMC destes números? Então, a gente vai colocar eles na mesma fatoração, na mesma. Como que a gente vai fazer isso? O exemplo que a gente tem aí é o 2, o 4 e o 8, né? Então, 2, 4 e 8 ao mesmo tempo. Só que na hora de fazer a fatoração, eu vou olhar um por um, tá?
Então, o 2 a gente pode dividir por 2. Vamos colocar o 2 aqui, ó. O 2 dividido por 2 vai ficar 1. O 4 dividido por 2 vai ficar 2. E o 8 dividido por 2 vai ficar 4. Entendeu? Eu fiz cada um separado. Agora, vamos pôr o 2 aqui de novo. O 1 não dá para dividir por 2. Ele vai continuar sendo 1. Quando não dá mais, a gente vai continuar. O 2 dividido por 2, 1. E o 4 dividido por 2, 2. Ainda dá para dividir por 2. Vai ficar 1, 1 e 1. Então, a gente ficou assim. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma conta de vezes com esses números que ficaram aqui desse lado. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, o MMC de 2, 4 e 8 é 8. Entendeu? Então, essa é uma outra forma de fazer. Quando o número é muito grande, fica mais difícil de fazer isso, mais cansativo, tá? E a outra forma acaba sendo mais, dá para ver melhor, dá para entender melhor, tá? Então, a gente também tem essa maneira de fazer tudo junto ao mesmo tempo, tá? Depois a gente faz a atividade do A, o B, o C e o D, calculando o MMC deles. Aí vocês fazem da forma que vocês acharem que fica mais fácil. Ou da primeira maneira que eu ensinei, ou da segunda maneira. Do jeito que vocês acharem mais tranquilo, tá bom? Então, boa aula, boa atividade. Esse conteúdo é bem gostoso de fazer, apesar de ser bem extenso, né? A nossa aula ser bem extensa. E daqui a pouquinho eu volto com história para vocês, tá bom? Beijo!